No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, em o nome do Todo-Poderoso Senhor Jesus Cristo, seja livre de suas preocupações, de seus medos, seja livre de suas dúvidas, de suas ansiedades, seja livre de todo e qualquer pensamento que confunde a sua vida, que faz você errar nas suas escolhas. Seja livre de toda e qualquer instrução satânica que faz com que você fique em dúvida. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, receba o Espírito Santo, receba o Espírito de vida, o Espírito de paz, o Espírito de certeza, receba o Espírito de segurança, receba o Espírito de vitória, o Espírito de coragem, o Espírito do sacrifício, o Espírito da fé. Receba esse Espírito aí agora e ao se mover a partir desse momento, seja o levantar da sua cadeira, da poltrona, seja na rua, no ônibus, no trem, qualquer que seja o local onde você esteja, você se locomova naquela certeza de que a sua vida está nas mãos de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, como é que você se encontra neste momento, hein? Como é que você está agora, depois dessa libertação, depois dessa palavra profética que abençoou você? Eu tenho certeza que você está bem, desde que você tenha crido, aceitado, recebido com ações de graças. E é assim que vai continuar. Graças a Deus. Eu queria falar para você o seguinte, presta bastante atenção. É muito importante isso que nós vamos falar. O apóstolo Paulo, orientado pelo Espírito Santo, diz assim: quem conheceu a mente do Senhor Jesus? Quem conheceu? Nós temos a mente do Senhor Jesus Cristo. E ele está falando nós, se referindo a ele mesmo e aos cristãos nascidos do Espírito Santo, nascidos da água e do Espírito Santo, lá naquela palavra aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 16. Ele fala da mente cristã. Muitas pessoas dizem, bispo, como que eu posso saber que eu tenho o Espírito Santo? Aqui está a resposta.
1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 16. Nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente do Senhor Jesus vive na verdade, na justiça. A pessoa que tem a mente do Senhor Jesus não mente, é ou não é? A pessoa que tem a mente do Senhor Jesus não vive no pecado, é ou não é? A pessoa que tem a mente do Senhor Jesus não veste uma roupa que chama a atenção dos outros, uma roupa sensual, é ou não é? Uma pessoa que tem o Espírito Santo não vive colocando tatuagens no seu corpo. Por quê? Porque o corpo dela é o templo do Espírito Santo. Então, quando a pessoa tem a mente de Cristo, ela tem atitudes, comportamento distintos do comportamento das pessoas lá de fora do mundo. Quando a pessoa não tem a mente do Senhor Jesus, ela está envolvida sempre na bebida, ela está envolvida nas baladas, ela está envolvida no carnaval, ela está envolvida nas idolatrias, ela está envolvida com vícios, ela está envolvida com amigos inimigos da alma dela, amigos que não têm nada a ver com a sua fé. Enfim, quando a pessoa não tem a mente de Cristo, ela anda pelos lugares esmos, os lugares escuros e escusos, os lugares proibidos, os lugares onde uma pessoa que é templo do Espírito Santo não anda. É ou não é? Fala comigo, é verdade ou não é? Você me ouve neste momento e há de convir isso. Por exemplo, quando a pessoa não tem a mente do Senhor Jesus, se ela é uma jovem, e ela é bonita, ela tem um corpo esbelto, então ela quer mostrar a sua beleza, ela quer realçar o seu corpo, é ou não é? Para chamar a atenção dos rapazes. Isso porque ela não tem a mente do Senhor Jesus. Porque quem tem a mente do Senhor Jesus, com certeza, coloca uma roupa discreta. Aliás, uma pessoa que tem o Espírito Santo é discreta. É uma pessoa discreta, uma pessoa que não procura chamar a atenção das outras pessoas. Antes, ela chama a atenção de Deus para a sua vida. Então, por causa disso, ela irradia a face de Deus, ela irradia a luz, porque ela é sóbria, ela é uma criatura distinta, diferente. Eu vou dizer para você uma coisa, no meu tempo era diferente do tempo de hoje, né? O tempo de hoje é uma bagunça desgraçada, uma esculhambação. Então a sociedade é uma bagunça, o certo é o errado e o que é errado é que é certo. Mas no meu tempo também tinha essas coisas erradas, mas era bem menos. E eu me lembro, quando eu era jovem, rapaz, eu estava a buscar uma jovem para casar. E eu fiquei olhando assim, e eu via muitas meninas bonitas, esbeltas, às vezes que até atendiam às minhas pretensões do ponto de vista físico, do ponto de vista dos meus olhos carnais. Mas do ponto de vista espiritual, não atendia. Por quê? Porque eram meninas que chamavam muita atenção. Eram meninas que não tinham qualquer descrição, apesar de serem bonitas. A beleza delas não precisava de indiscrição, elas
pela beleza dela, já chamava atenção, mas elas queriam além daquilo que elas já tinham da natureza. Elas já eram belas, já eram bonitas, mas elas queriam mais, muito mais. Elas queriam chamar a atenção de todos, de todo mundo. Elas queriam ser como o sol. Olha eu aqui. Ora, quando eu as via, então eu fugia, porque eu não vou me envolver com pessoas assim, porque eu posso ficar apaixonado e acabar dando um passo falso na minha vida. Não, não vou. Por quê? Porque eu já tinha a mente do Senhor Jesus. Então, por causa disso, eu fugia do mal. Eu fugia dessas situações, porque eu sabia que a carne era fraca e que eu, claro, obviamente ia acabar caindo em tentação. Então, eu fugia. Porque quem tem a mente do Senhor Jesus foge do pecado, foge do que é mal, foge daquilo que não presta. Então, desde o momento em que eu entreguei minha vida para Jesus, eu comecei a viver até sozinho, ser uma pessoa solitária. Porque que amigos eu ia ter? Eu não tinha amigos, eu não tinha colegas. Eu tinha colegas na escola, na faculdade, enfim, a gente tinha pessoas que conversavam e tudo, mas não tinha amizade assim. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, quando se tem a mente cristã, é uma pessoa pura, é uma pessoa limpa, é uma pessoa que não procura se envolver com o que é errado, que não procura se envolver com pessoas erradas. Aí alguém vai dizer, poxa, bicho, mas isso é um preconceito muito grande. É verdade, é um preconceito. É um preconceito. Assim como nós somos vítimas do preconceito por sermos o templo do Espírito Santo, as pessoas debocham da gente, fazem bullying com a gente, é verdade. Nós também devemos fazer distinção das nossas amizades, das pessoas que nós nos envolvemos, seja uma namorada ou um namorado, com quem vamos nos casar. Aliás, o apóstolo Paulo fala que não há ligação, não há união da luz com as trevas. Então, isso por quê? Porque quando a pessoa é de Deus, tem a mente do Senhor Jesus, ela quer agradar ao Senhor Jesus. Essa é a realidade. E se você não concorda comigo, o problema é seu, paciência. Se você gosta, se você não gosta, o problema é seu. Nós que temos a mente do Senhor Jesus, nos isolamos das pessoas que não têm a mente de Cristo. Mas se o senhor fala assim, bispo Macedo, só de convir que, poxa, então eu vou ter que deixar minha casa, porque o meu marido não tem a mente de Cristo, a minha mulher não tem a mente de Cristo, o meu pai, minha mãe não tem a mente de Cristo, os meus irmãos não têm, só eu tenho. Graças a Deus que você tem, né? Graças a Deus que você tem. Não é que você tem que abandonar a sua casa, a sua família, nada disso. Mas você tem que se restringir ao seu mundo com Deus. Porque se você se envolve com pessoas que têm a mente de Satanás ou a mente do anticristo, é claro que essas criaturas vão fazer de tudo para sujar a sua mente, para apagar o Espírito Santo na sua vida. Então, por conta disso, você cuida da sua fé, você cuida da sua comunhão com o Espírito Santo, né, com Deus. Porque o Espírito Santo é Jesus dentro da gente. É verdade. O Espírito Santo é a própria presença divina em nós. Então, quando a pessoa tem o Espírito de Deus, o comportamento dela é completamente diferente do comportamento das pessoas que não têm. Então você fica sabendo. Como é que é o seu comportamento? Uma jovem disse para mim ainda outro dia, bispo, me diga, eu tenho uma dúvida.
uma grande dúvida. Eu queria saber se eu sou ou se eu não sou batizada com o Espírito Santo. Eu falei, minha filha, eu não sei. Como é que eu vou saber se você tem ou se você não tem o Espírito Santo? A pessoa que mais pode responder isso para você é você mesma. Veja só, eu não convivo com você. Eu estou vendo você pela primeira vez na minha vida. Eu não sei quem é você. Eu não sei o seu comportamento. Eu não sei como é que você é na sua casa. Eu não sei como é que você é no trabalho. Eu não sei como você é na escola. Enfim, eu não sei como você vive. Se eu estivesse com você, se eu acompanhasse você, se você fosse uma pessoa muito chegada a mim, então eu poderia dar uma resposta mais incisiva, mais direta. Mas não sendo, como é que eu vou saber? Você e somente você sabe se tem o Espírito Santo. A Bíblia fala que quem tem o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, confirma, testifica em nosso espírito que temos o Espírito Santo, que temos o Deus Todo-Poderoso como Pai. E eu queria saber de você, como é o seu comportamento? Como é que é a sua maneira, o seu jeito de ser? Não precisa me responder, mas se você responder essas perguntas com honestidade e avaliar e verificar que você não é a pessoa que acha que é, se você, por exemplo, é uma pessoa que guarda mágoa, que não perdoa, é uma pessoa rixosa, quer dizer que está sempre brigando, sempre discutindo com outras pessoas, se você é uma pessoa nervosa, não, o Espírito Santo não é isso, o Espírito Santo é paz. Quando a pessoa tem a mente do Senhor Jesus, ela tem a paz, ela tem a paz. Poxa, não é possível que uma pessoa que tem o Espírito do Senhor Jesus não tenha paz. Não, a pessoa que tem a mente do Senhor Jesus tem paz, a paz dentro de si. A pessoa que tem a mente do Senhor Jesus, ela é alegre por natureza. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir testemunhos de pessoas que receberam o Espírito Santo. Você vai ver a diferença. A diferença é brutal, brutal. Você pode verificar. As pessoas começam dizendo assim, olha, eu era uma pessoa triste. Primeira coisa, eu era uma pessoa triste. Ou então, eu era uma pessoa muito vazia. Duas coisas que acontecem na vida de todas as pessoas que não têm a mente de Cristo, que não têm o Espírito do Senhor Jesus. Vazio dentro de si e tristeza, que denotam a infelicidade, né? Pessoas infelizes, tristes e vazias. Quando a pessoa é triste, ela não tem paz. Quando a pessoa é vazia, ela está sempre buscando no mundo satisfação para preencher aquele vazio. A pessoa vai nas baladas e boates e enche a cara e usa drogas e usa bebida, enfim. A pessoa começa a se envolver com o mundo porque ela está buscando uma satisfação para o vazio que há dentro de si. Ela está buscando a satisfação pessoal. Agora, quando a pessoa já tem a mente do Senhor Jesus, ela é uma pessoa de paz, ela não precisa ir embalada para ficar feliz, alegre, ela não precisa beber para ficar alegre, ela não precisa usar drogas para sair no espaço, nada disso. Ela não precisa de nada, porque a paz já está dentro dela, ela já está satisfeita, porque o Espírito Santo satisfaz a gente 24 horas por dia. Essa é a realidade. Então, amiga e amigo ouvinte, é por isso que nós temos batido na tecla para a pessoa se esforçar o máximo, sacrificar tudo que tem, tudo que pode, tudo que é possível para receber o Espírito Santo. Ela tem que esperar em Jerusalém, ou melhor, ela tem que esperar no altar, ela tem que colocar a vida dela no altar, que é o lugar do sacrifício, e aguardar até que o Espírito Santo venha sobre ela. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor.
Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver. Faz-me beber nos teus rios, Senhor. Faz-me beber nos teus rios, Senhor. Faz-me beber nos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver. Faz-me viver nos teus rios, Senhor. Faz-me viver nos teus rios, Senhor. Faz-me viver nos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Sabe por que a Igreja Universal do Reino de Deus é muito difamada, acusada, enfim. Ela é colocada como uma instituição assim bem vulgar, justamente porque o diabo sabe que nós trabalhamos com a fé inteligente. O diabo sabe que a gente trabalha com a fé consciente, uma fé dissociada, separada da emoção. Porque a fé consciente nos leva a crer que não é possível que a gente tenha o Espírito Santo e viva uma vida completamente distorcida da palavra de Deus. Não é possível que a gente tenha o Espírito Santo e não tenha paz. Por exemplo, você vive numa denominação, eu não quero aqui entrar em detalhes da denominação, mas você vive numa denominação, você tem a sua fé cristã e você vai na sua denominação. Só que você chega lá, você canta e tal, e você se sente muito bem. Mas quando você sai de lá, como é que é a sua vida? Você volta a ser a pessoa nervosa, irritada, rixosa, uma pessoa que demonstra estar mal interiormente, estar mal espiritualmente. Quer dizer, não tem sentido você ser uma pessoa cristã e, ao mesmo tempo, viver em conflito interior. Não tem sentido isso. Não tem sentido você ser uma pessoa de Deus e ser nervosa, ser depressiva. Não tem sentido isso. Ah, mas a gente tem uns problemas, bispo, você diz. A gente tem todo mundo tem problemas. Eu tenho problemas, mas
o Espírito Santo, ele me dá condições de enfrentar os meus problemas e vencê-los a cada dia. O Espírito Santo me dá paz. Não é? Os meus problemas não me tiram a paz. Os meus problemas não me fazem ficar permanentemente nervoso, irritado. Não, de forma nenhuma. Eu posso me irritar de vez em quando por conta de certas situações, mas isso não significa que eu viva irritado, que eu seja uma pessoa rixosa. Nada disso. Então, minha amiga, na Igreja Universal nós trabalhamos com uma fé inteligente, uma fé consciente. Se nós temos, essa é a fé, se nós temos o Espírito do Senhor Jesus, se nós temos a mente do Senhor Jesus, conforme está aqui escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, se nós temos a mente de Cristo, nós temos paz. Nós somos alegres, não apenas na igreja, não apenas durante o culto, mas em todos os momentos da nossa vida. Em casa, no trabalho, mesmo nas lutas, no dia a dia, nós temos paz. Por quê? Porque a paz está dentro da gente. E a alegria, porque a alegria está dentro da gente, é o Espírito de Deus. É o que aconteceu com essas pessoas que você vai ouvir agora. Veja só como mudou a vida delas. A minha vida antes de receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa vazia. Havia uma tristeza, uma angústia dentro de mim. Era como se tivesse um buraco dentro de mim. Era uma pessoa que guardava ressentimento, mágoas. Era uma pessoa sentimentalista. Qualquer coisinha eu chorava. Por poucas coisas eu estava ali chorando. Então eu era uma pessoa angustiada. Não tinha uma expectativa, uma razão de viver, um motivo para viver. Então, para preencher, né, essa tristeza, essa angústia, então eu resolvi sair. Eu falei assim, eu vou beber, né, porque eu bebendo, aparentemente eu vou ser feliz, aparentemente, e eu vou ter mais amizade, eu vou conhecer mais pessoas. Então eu bebia de tudo que me dava assim na frente, eu bebia. Então, com isso, aparentemente, eu ficava feliz. Só que não era uma felicidade verdadeira, era uma felicidade falsa. Porque quando eu chegava e colocava minha cabeça num travesseiro para dormir, só eu sabia o buraco que tinha, a tristeza que tinha. Assistindo a televisão, eu vi um testemunho de mudança de vida, um testemunho de transformação de vida. Então aquilo me chamou a atenção, aquilo me despertou algo dentro de mim e fez eu refletir, fez eu pensar, raciocinar, falar. Eu refleti, eu pensei assim, se a vida dessa pessoa mudou, a situação que eu estou vivendo, eu era infeliz na vida sentimental, não dava certo para ninguém, com a minha família destruída, minha irmã tentando se matar, meu pai já tinha saído de casa. E eu falei assim, se a vida dessa pessoa mudou, por que a minha não pode mudar? Eu falei assim, então a minha existe uma solução, existe uma saída. Então aquilo me despertou. Eu falei assim, não, eu preciso ir. Participando das reuniões de quarta-feira, das reuniões de domingo, da noite da salvação, eu entendi a importância do Espírito Santo. Eu entendi que era necessidade, que era algo assim, para mim, sobrevivência. Eu precisava ter o Espírito Santo para me manter firme. Eu precisava ter o Espírito Santo para mim ter a garantia, né, da minha salvação, a permanência minha diante das lutas, diante das dificuldades, a transformação do meu interior, né, um novo nascimento, até que um dia eu fui batizada com o Espírito Santo. A mudança veio dentro de mim, no meu interior. Não foi algo assim que aconteceu no exterior. Eu continuei sendo a mesma Elizabeth, né, fisicamente, mas dentro de mim mudou. Houve uma mudança, uma determinação, meus pensamentos, houve um novo coração. Eu tive um novo coração, aquele coração que era cheio de mágoa, cheio de sentimento, era aquele coração que era triste, angustiado, depressivo, arrancou. Então, eu tive paz, tive alegria, tive a certeza principal da salvação.
Quando veio o jejum de Daniel, eu já era batizada com o Espírito Santo. Então eu vi uma oportunidade, eu vi uma chance de eu estar mais perto de Deus, de eu estar mais próxima de Deus, de ter uma intimidade, de ter uma comunhão com Deus, né? De afirmar a minha aliança com Deus, né? De estar sempre ali, né, buscando, estar sempre, né, fortalecendo. No jejum de Daniel, eu abri mão, né, de informações circulares, eu abri mão de entretenimento, abri mão de redes sociais, tudo aquilo que me afastava, né, de ter uma vida com Deus, aquilo que me afastava de ter uma comunhão com Deus, aquilo que ia me edificar. Então, eu tomei uma decisão. Então, eu larguei, eu falei assim, não, a partir de hoje eu vou me esvaziar de mim, esvaziar das redes sociais, de informações, para mim poder, né, me lançar, né, até o Senhor Jesus. A Elizabeth hoje é uma pessoa transformada. Ainda que venham as lutas, dificuldades, ainda que venham as tribulações, né, eu vou vencer, Deus é comigo, né, Deus é acima de tudo, então eu tenho paz. Aquela pessoa que era triste, que era amargurada, que era angustiada, que dependia dos outros para ser feliz, dependia de pessoas para ser feliz, eu encontrei a verdadeira felicidade. Eu encontrei, né, a razão de viver. Então, hoje eu sou feliz, hoje eu posso estar sozinha, né, seja na minha casa, seja onde eu for, mas eu sou feliz, eu tenho alegria, não é alegria passageira, é a alegria do Espírito Santo. E tudo isso aconteceu depois que eu participei do jejum de Daniel. Meu nome é Lucas e eu tenho 24 anos. Antes de eu receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa muito triste e vazia. Eu tinha problemas em casa e nisso eu tinha muita mágoa dos meus pais. E aí nisso eu tentava preencher esse vazio que eu tinha com vícios, com droga, com mulheres, prostituição. E mesmo assim eu chegava em casa e eu ainda tinha aquela depressão, aquele vazio. E isso foi se acarretando numa vontade de querer me matar. 24 horas passava na minha mente, Lucas, se mata porque ninguém gosta de você. A sua família não gosta de você, os seus amigos, eles não gostam de você. E nisso vinha direto esses pensamentos. Eu ficava acordado pensando em morte, pensando em me matar e só pensando em coisa horrível. Aí foi aí que eu liguei numa programação da igreja e nisso eu vi um testemunho, né? Aí foi exatamente um domingo, né? Que foi um domingo pela manhã, que é a reunião do encontro com Deus, que eu fui para a igreja. E naquele mesmo dia, o pastor, ele deu uma palavra que entrou dentro de mim. E aquela palavra, aí naquele mesmo dia, eu já fiquei livre da mágoa e da tristeza. E aí nisso, eu fui dando os meus passos na minha vida espiritual, na minha vida com Deus. E nas reuniões de quarta e domingo, eu aprendi a importância de ser batizado com o Espírito Santo. Porque eu vi naquele dia de que o problema não eram os meus pais, não eram os meus amigos ou a situação, estava em mim. Eu tinha que ser liberto de mim mesmo. Então foi aí que naquele mesmo dia o pastor ele convidou a gente a conhecer a vida de Deus, a vida que Deus queria dar pra gente. E foi aí que eu comecei a buscar. E nessa busca do Espírito Santo, eu participei do jejum de Daniel. Participando do jejum de Daniel, que eu achei essa força para eu poder abrir mão das informações seculares e ficar com a minha mente focada em receber o Espírito Santo, porque era isso que eu mais queria naquele momento. Aí nos 21 dias eu deixei de assistir televisão, eu deixei de acessar as redes sociais, porque era um vício, eu queria saber de tudo, eu queria ficar ligado em tudo, nas informações de ex-namoradas, de amigos do mundo. Então eu evitei tudo isso. E aí nisso eu orava constantemente. Eu lembro que no meu trabalho eu orava muito, aonde eu estava, na minha casa, no meu trabalho. Aí sempre quando dava meio-dia, eu estava lá orando, eu frequentava as reuniões, eu não perdia uma reunião. E eu estava sempre ali, todos os dias buscando o Espírito Santo. Eu jejuava, eu fazia propósitos, eu ficava sempre com a minha mente focada em receber o Espírito Santo.
Eu falei em pensamento com Deus. E naquele mesmo dia o Espírito Santo ele veio sobre mim. Aí naquele dia eu senti uma paz que eu nunca tive na minha vida e uma certeza muito grande de que Deus ele era comigo, porque antes eu carregava muita dúvida e naquele exato momento as dúvidas foram embora. Hoje a mágoa sumiu, o ódio que eu tinha se transformou em amor. Hoje eu amo as pessoas. O sofrido, aquelas pessoas que estão sofrendo mesmo. O ódio que eu carregava hoje em mim sumiu. Eu consigo relevar situações, sabe? Às vezes vem alguém tentar me atacar, eu já relevo a situação, eu já não aceito, sabe? Eu já saio de lado, os vícios foram embora, os pensamentos de prostituição que eu tinha também foram embora. Hoje eu tenho força para poder lutar contra o pecado. Eu não aceito o pecado na minha vida. Eu consigo ter força contra ele. E isso daí é a coisa mais gloriosa que hoje eu consigo ter. Porque antigamente eu não conseguia lutar contra o pecado. Aí parece que alguma coisa me arrastava para o pecado. E hoje não. E hoje quando eu vejo alguma situação, eu já lanço fora da minha vida. E tudo isso aconteceu depois que eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel. Meu nome é Samila, eu tenho 28 anos. A minha vida antes de receber o Espírito Santo era uma vida sem sentido. Eu tive uma juventude muito conturbada, eu era uma jovem complexada, eu tinha muitos traumas, então eu era uma pessoa vazia. Bom, devido aos traumas que eu tive na minha infância, eu cresci com alguns complexos, né? Eu tinha complexo de inferioridade, eu me sentia uma pessoa feia, devido à classe econômica que a gente tinha, eu achava que eu ia ser sempre excluída nos locais que a gente ia. Então, eu me sentia uma pessoa desprezada. Né? E eu fui crescendo, o tempo foi passando e isso foi cada vez mais crescendo dentro de mim. O vazio era tão grande que cada vez mais eu ia me afundando. Assim, cheguei a usar vários tipos de drogas, ao ponto de chegar a passar fome para manter o vício. Logo depois tentei o suicídio, porque eu achava que para mim não tinha mais jeito, até que num dia eu cansei e resolvi dar um basta. E a minha mãe falou para mim: filha, vai aí, tem um núcleo perto de casa, vai aí que você vai se sentir bem, ouve. E aí eu resolvi dar ouvidos a ela e procurei, vindo nas reuniões de quarta e domingo, eu fui aprendendo aos poucos a necessidade que eu tinha de receber o Espírito Santo. Porque dentro da igreja, usando a fé, eu tinha transformado a minha vida, eu alcancei coisas, desejos, sonhos, mas aquele vazio ainda persistia dentro de mim. Então eu fui compreendendo aos poucos a necessidade, o que era o Espírito Santo e a necessidade que eu tinha de ter ele. E aí eu comecei a buscar, a me entregar, larguei os erros, os pecados, eu passei a ter nojo das bebidas, das drogas, não sentia mais vontade de sair e pouco a pouco minha vida foi transformando. E nessa busca, nas reuniões de busca do Espírito Santo, eu participei do jejum de Daniel. Participando do jejum de Daniel, eu passei a me dedicar mais para as coisas de Deus, passei a obedecer o homem de Deus, as coisas que ele ensinava. Então eu abri mão das redes sociais, de assistir filmes, de todas as coisas que me ligavam às coisas do mundo. E passei a me dedicar somente a conhecer mais as coisas de Deus, as coisas que eram espirituais. Deixei de assistir novela, até conversas seculares que eu tinha no trabalho, que me ligavam mais com as coisas do mundo, eu parei também. Então eu passei mais a ler a Bíblia, buscar mais, ir mais nas reuniões, na igreja. Todos os momentos que o bicho estava no rádio, eu estava participando das orações, acordava nas madrugadas para orar, para buscar o Espírito Santo. Tá o tempo todo ligada com as coisas de Deus, lendo livros, às vezes sentia vontade de assistir um filme evangélico, para estar sempre conectada. Até que um dia eu fui batizada com o Espírito Santo. Deus sempre me pedia para abrir mão de certas coisas que eu achava que eram fúteis. E eu vi que era aquilo que faltava, que não adiantava só eu largar o pecado, parar de fazer as coisas que aparentemente eram importantes, mas ouvir a voz de Deus e dar aquilo que Ele pedia. Até que um dia eu falei: Senhor, pede o que o Senhor quer, que eu, para ter o Teu Espírito eu faço qualquer coisa. E Ele pediu para que eu abrisse mão de algo, e nesse dia que eu abri mão desse algo, eu fui batizada com o Espírito Santo. Nesse dia eu estava diante do altar,
rasguei meu coração, me entreguei para Deus e o Espírito Santo veio sobre mim e eu senti um fogo muito grande dentro de mim. Meu coração queimava, era uma alegria, uma vontade de chorar. Foi como se por um minuto eu tivesse saído dali e estivesse nos braços de Deus, né? Eu lembro que logo após que acabou a oração, a minha vontade era de sair abraçando todo mundo, beijando todo mundo. Surgiu dentro de mim uma alegria, o meu semblante já não era mais um semblante caído, porque eu vivia oscilando, ora bem, ora mal. Então eu passei a estar estável, né? Eu senti vontade de me dar mais para as coisas de Deus. Eu senti vontade de cuidar das pessoas que estavam ao meu redor. Eu senti mais amor pela minha família, mais prazer em estar ao redor das pessoas, em estar ajudando. Hoje eu sou uma pessoa completamente mudada, né? Em primeiro lugar, eu mudei como filha, que eu era uma filha muito rebelde. Hoje eu sou uma filha mais amorosa, né? Sou uma mãe mais amorosa. Eu não tenho mais mágoa, rancor, não tenho raiva das pessoas, né? Eu cuido mais de mim, eu acredito em mim, que antes eu não acreditava em mim. Hoje eu sou uma pessoa realizada, eu tenho paz, eu posso enfrentar qualquer dificuldade que for, eu estou sempre de cabeça erguida, eu tenho paz, eu tenho uma alegria, eu tenho amor. Como o bispo fala, você não somente beberá da fonte, mas você é uma fonte a jorrar. Então hoje eu passo para as pessoas tudo aquilo que eu recebi, eu procuro dar também para as pessoas, que foi esse amor, essa paz que só o Espírito Santo pode dar. E tudo isso aconteceu depois que eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel. Olá, bispo, me chamo Ulisses e quero agradecer ao senhor pela mensagem do seu livro O Poder Sobrenatural da Fé. O que mais me chamou a atenção no seu livro foi a respeito da gente ter uma fé sólida, a importância da gente proteger essa fé para a gente vencer as lutas que a gente enfrenta no dia a dia. Se a gente não tiver uma fé inteligente, se a gente não tiver uma fé consciente do que a gente crê, a gente não consegue enfrentar as lutas, não consegue enfrentar os problemas que nos afligem todo dia. Todo dia a gente tem lutas. Mas se a gente conseguir alimentar essa fé, guardar essa fé, a gente consegue vencer ela. E sempre que eu passo as lutas, sempre que eu passo pelos problemas da minha vida, eu lembro dessa parte do livro do Poder Sobrenatural da Fé que o senhor fala. E por isso eu queria lhe agradecer por essa literatura que foi de grande valia na minha vida e tem sido até hoje, porque ficou guardado, é algo que a gente guarda, um tesouro que fica na nossa mente, para sempre que a gente precisar, eu tenho esse recurso armazenado na minha cabeça. O livro O Poder Sobrenatural da Fé está disponível nas melhores livrarias ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa através do site arcacenter.com.br arcacenter.com.br. Graças a Deus. Então, nós vamos ter aí, a partir do dia 5, começando dia 5 agora, sem ser esse domingo, no outro domingo, né? O jejum de Daniel, 21 dias de jejum de Daniel, quando as pessoas interessadas vão ficar no altar, quer dizer, vão permanecer em Jerusalém, espiritualmente falando é o altar, vão focar os seus pensamentos, sua mente, ali no altar do Altíssimo. E aí, nesse período de 21 dias, a pessoa vai se abster de informações seculares, as pessoas vão se abster de esportes, se absterem de tudo o que não diz respeito à fé. Por isso, nós teremos, além da novela dos 10 Mandamentos, que você pode assistir, claro, é uma novela bíblica que remete para a fé, você também tem a nossa plataforma univerparacrer.com. Essa plataforma univerparacrer.com, ela tem todas as informações necessárias para você passar 21 dias mergulhado no mar do Espírito Santo. Tente isso. Procure ver. Procure entrar no site univerparacrer.com. univerparacrer.com. E aí você experimente. Dê uma olhadinha lá para você ver o que tem. Inclusive, o que é o mais especial,
São as reuniões do Templo de Salomão que são transmitidas ali ao vivo, para todas as pessoas interessadas. Então você que quer ouvir uma mensagem do Espírito Santo, quartas e domingos, você tem lá disponível ao vivo. Você quer participar de reuniões que falam, que remete para a prosperidade, o que a Bíblia fala, o que Deus fala sobre a prosperidade, segundas-feiras, o dia inteiro, lá no templo. E não só na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, enfim, todos os dias nós teremos reuniões ao vivo do Templo de Salomão, ali na plataforma univerparacrer.com. Você entre e participe, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, estaremos de volta amanhã neste horário, nesta emissora. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida e até lá. Perto quero estar, junto ao Senhor, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero lhe ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. És tudo pra mim, és tudo que eu preciso, és tudo pra mim. Eu sei que estás aqui. Perto quero estar, junto ao Senhor, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero lhe ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me